Conheça Ark, um cavaleiro esqueleto super poderoso tentando viver uma vida normal como mercenário num mundo de fantasia medieval típico. Mas antes de ser um esqueleto obcecado por fantasia numa armadura mítica, ele era um gamer e fã de luta livre comum na Terra, cuja vida era tão chata que o escritor nem se deu ao trabalho de mostrá-la. Então, quando se viu como seu personagem de jogo num mundo estranho, ele verificou sua vasta gama de habilidades antes de ver seu rosto num rio, apenas para descobrir que era um esqueleto, igual ao personagem que criou. Após se recuperar do choque, ele foi à cidade mais próxima e percebeu que podia sentir fome mesmo sendo um esqueleto. Por isso, registrou-se na guilda de mercenários para obter uma licença e ganhar dinheiro, e assim começou sua vida, digamos, bem comum. Um dia, ao voltar de caçar 2 javalis e um orc, ele encontra um grupo de bandidos atacando a caravana de uma jovem nobre. Os bandidos mataram todos os guardas dela e agora estão tentando atacá-la. Mas ele se teleporta por trás do chefe deles, e com um único golpe de sua espada, mata-o, e mais 2. Os outros bandidos ficam com medo e fogem, mas ele usa um ataque de longo alcance, o Corte de Wyvern, e os poupa do trabalho de ir para a cadeia, mandando-os direto para o inferno. Apesar de ter um grande poder, Ark não quer revelar sua verdadeira identidade ao mundo, pois isso poderia colocá-lo em perigo. Então, ele decide manter um perfil discreto e aceita sua primeira missão, ser guarda de uma garota enquanto ela colhe ervas medicinais. A garota fica inicialmente impressionada com seu acompanhante, pensando que era como um homem dirigindo um táxi numa Lamborghini, mas logo se sente à vontade e o leva para a floresta, ensinando-lhe sobre plantas medicinais pelo caminho. Ark nota um filhote de raposa de 9 caudas ferido nos arbustos que é bem agressivo no início, mas quando nosso herói a pega e cura seu ferimento com magia, ela decide se tornar seu animal de estimação, a quem ele chama de Ponta. Eles finalmente chegam à parte mais profunda da floresta, e de um penhasco vem uma única cerejeira branca em plena floração. A garota quer colher suas flores, mas enquanto ela desce animadamente e corre para a árvore, Ark e Ponta notam um monstro. É o primo do Godzilla, Todzilla, um basilisco de 6 pernas, e encontrando uma presa indefesa à sua frente, ele tenta pisoteá-la e transformá-la em carne moída. Mas Ark usa sua habilidade de teletransporte de curto alcance, caminhada dimensional, para salvá-la. Todzilla usa bafo venenoso e Ark se teleporta novamente, pensando na gama de ataques que o monstro possui, e decide que será melhor enfrentá-lo em combate corpo a corpo. Ele bloqueia os ataques de garra de Todzilla, mas então ele muda para usar sua língua comprida, e acho que esse monstro deixa a namorada bem feliz. Ark continua desviando de todos os ataques, então Todzilla fica impaciente e carrega seu ataque supremo, lançando uma onda de petrificação. Enquanto todos os seres vivos no alcance do ataque viram pedra, Ark usa seu escudo sagrado que pode anular quaisquer efeitos de status para salvar a si mesmo e a garota. Mas agora que Todzilla está ainda mais furioso e usando mais braços para lutar contra ele, o cavaleiro está sendo empurrado para trás. Para acabar com a batalha rapidamente, Ark usa uma habilidade de alto nível chamada Julgamento, e cria um círculo mágico sob o basilisco. E então ele invoca uma espada gigante de relâmpago do círculo mágico, finalizando Todzilla com apenas um golpe. A garota fica impressionada e pensa que o cavaleiro será celebrado como um herói. Mas como Ark quer manter um perfil discreto, ele pede a ela para guardar segredo. Ele também nota um anel vermelho e preto em uma das patas de Todzilla que se estilhaça segundos após sua morte. Enquanto retornam à vila, Ark avista um javali gigante e decide presentear a vila com uma carne saborosa esta noite. Ele caça e leva o javali para a vila, dizendo para darem o couro à garota, e a carne é para todos. Só isso já é o suficiente para torná-lo um herói local. Mas quando ele está prestes a deixar a vila, a irmãzinha da garota o recompensa com uma tiara de flores. Então, quando Ark volta para seu quarto na estalagem e olha para sua recompensa, ele percebe que há mais na vida do que apenas guardar seu próprio segredo. E para as pessoas que precisam de sua ajuda, ele trabalhará ainda mais duro a partir de amanhã. Ark aceita a missão de caçar bandidos após a primeira missão que mudou sua vida e persegue um grupo de ladrões e sequestradores em seu próprio esconderijo. E depois de derrotá-los, ele afirma ter encontrado o esconderijo do tesouro deles também. Há 2 jaulas abertas com tigelas de comida na frente, o que o confunde, mas ele decide não dar muita atenção a coisas que não são da sua conta. Ao sair da caverna com seu ouro, uma garota encapuzada lança um ataque surpresa contra ele. Ele se pergunta se a atacante era outra bandida, mas suas habilidades com a espada eram muito boas, e ela era quase tão rápida quanto ele. Na briga, Ark nota suas orelhas pontudas e se lembra que ela era a elfa que ele viu no mercado quando estava passeando pela cidade outro dia. A garota Arryn é uma guerreira elfa que está fazendo o seu melhor para proteger seu povo e salvar as crianças elfas que foram sequestradas por humanos gananciosos, e ela confunde Ark com um deles. Ela o amaldiçoa, e enquanto ele tenta explicar, ela nem sequer escuta.
Mas assim que ela vê Ponta, baixa a guarda e pergunta por que havia uma criatura espiritual com um bandido. Ark pensou que ela só gostava de filhotes, mas a elfa lhe diz que o filhote com ele era na verdade uma das criaturas espirituais, conhecidas por serem bem cautelosas e nunca gostarem de pessoas más. Então, se o filhote estava tão perto dele, significava que ele era uma pessoa decente, e Ariane se desculpa. Ela lhe conta a história de como alguns bandidos sequestraram elfos para vendê-los como escravos, e Ark percebe para que serviam as jaulas dentro da caverna. Ela quer verificar na caverna e ele lhe diz que ela não encontrará nada lá. Ele se oferece para ajudá-la em sua missão, mas ela lhe diz para ficar fora dos assuntos deles e vai embora sem sequer trocar nomes. Mas o gamer dentro de Ark não planeja desistir, pois ele sabe que este é um evento onde ele ajudará uma garota bonita e a recrutará para seu grupo. No dia seguinte, ele usa caminhada dimensional para se teletransportar para a densa floresta onde os elfos viviam, e lá ele ouve algumas vozes humanas. Um grupo de bandidos estava sequestrando crianças elfas e seu líder era um pirralho mimado chamado Udolan. Eles haviam capturado 4 elfos, e quando um deles olhou para Eldalan, ele a atormentou, fazendo-a implorar e depois a esfaqueando. Ark já tinha visto o suficiente, e ele está furioso porque os bandidos estavam tratando os elfos como menos que humanos. Mas antes que ele possa entrar para resgatar as crianças, Aryan de repente salta sobre os humanos do nada e mata 2 deles em um único golpe. Um bandido diz a Eutolan que ela era uma elfa negra, e se a pegassem, ela poderia valer um preço alto. Então ele ordena a seus homens que a capturem. Enquanto eles caminham em sua direção com um sorriso assustador, ela abre caminho entre eles com golpes e cortes. Ela derrota a maioria dos bandidos, mas então Eldelon grita para ela não se mover se quiser que as crianças vivam. Vendo que ele estava mantendo as crianças como reféns, Ariane só pôde amaldiçoá-lo, mas estava em defesa enquanto os bandidos tentavam molestá-la. É hora do herói aparecer, e Ark surge de repente atrás de Eldelon, jogando-o para longe com um golpe que aprendeu na WWE, e o arremessando contra uma árvore. Aeria não está mais em defesa e mata o resto dos bandidos com o dobro da fúria. Ela tenta libertar as crianças, mas a porta está trancada, e enquanto Ark se oferece para ajudá-la, ela ainda é arrogante. Mas ele diz que a segurança das crianças era mais importante do que ser um problema pessoal dos elfos, e ele quebra a fechadura com as próprias mãos. As crianças têm medo dele e correm para Aerian, e enquanto ela as conforta, vê que foram forçadas a usar coleiras comedoras de mana para impedi-las de usar sua magia espiritual. Ariane percebe que é por isso que ninguém conseguiu escapar, mas ela mesma não consegue quebrar a coleira agora. Ark usa seu feitiço anti-maldição e tira as coleiras da garota ferida, até mesmo curando-a. Aerian fica chocada e percebe que nenhum cavaleiro normal poderia ter uma gama tão vasta de habilidades. Enquanto ela está ocupada pensando, Ark já libertou todas as crianças e elas estão bem amigáveis com ele agora. A elfa então invoca um pássaro chamado Ave Sussurrante, que age como pombo-correio e gravador de voz, e envia uma mensagem sobre as crianças resgatadas, pedindo que alguém venha e as escolte de volta à vila. Logo, 2 guardas-elfos chegam e levam as crianças para um lugar seguro, e Ark lhes diz que se algum dia estiverem em apuros, ele as salvará novamente. Arion o chama de pessoa estranha, mas de um jeito bom. Ela diz que ele foi o primeiro humano decente que ela conheceu que não discriminava os elfos, e além disso, ele podia usar tantos tipos de magia, incluindo a lendária magia de teletransporte. Ambos se apresentam formalmente, e a elfa o agradece por ajudá-la e salvar as crianças. Então, alguém envia o pássaro de correio de voz para ela, e enquanto ele fala, Ark fica atordoado. A mensagem é de outro elfo, que diz a Ariane que encontrou a localização das crianças sequestradas, e ele a chama para se juntar a ele na cidade e ajudar na operação de resgate. Ela pensa por um tempo e então pergunta a Ark se ela poderia contratá-lo como mercenário imediatamente. Ela diz que nunca confiou em um não-elfo antes, mas que ele arriscaria com ela, e Ark rapidamente aceita o acordo. Ele usa seu feitiço de teletransporte de longo alcance, Portal, para se mover para um penhasco, e a elfa pensa que essa habilidade será muito útil em sua missão. De lá eles caminham até a cidade, onde esperam em um beco escuro pelo elfo chamado Danka, que os havia chamado. Danka é um sujeito sério, sem rodeios, com olhos assustadores e uma voz muito silenciosa. E ao contrário de seu nome, ele não faz memes Dunk. Seu olhar frio assusta Ark mesmo quando Aeria nos apresenta, e ele nem sequer lhe dá atenção. Ele se sente excluído mesmo enquanto vão a um restaurante para falar mais sobre o plano, onde Ark descobre que ambos os elfos compartilhavam o sobrenome Maple, que era o nome de sua cidade na Grande Floresta do Canadá. Hóquei no gelo é o esporte nacional dos elfos? Arion o convida para comer, mas ele recusa a oferta porque se mostrasse seu rosto, eles o atacariam antes mesmo que ele tivesse a chance de se explicar. Mas Danka nem se dá o trabalho de falar com Ark. Ele se concentra na comida, agindo como um crítico, e só quando vê Ponta é que confia um pouco no cavaleiro. Ele então diz que encontrou a localização das crianças e eles planejavam fazer sua jogada à noite.
Já que eles têm que esperar até lá, Ark diz que voltará depois de terminar suas tarefas. Ele vai e troca por dinheiro tudo o que encontrou durante a batalha com os bandidos. E antes de se juntar aos elfos, ele decide comer. Ele compra suas coisas favoritas e senta-se numa rua suja para comer, o que ainda é mais higiênico do que a maioria dos seus quartos, onde você passa 90% do seu tempo. O grupo chega ao local à noite, mas não percebeu que uma ninja os está seguindo de perto. Eles encontram alguns guardas no portão e Ariane pede a Ark para teletransportá-los para fora das janelas do primeiro andar. Ele usa caminhada dimensional para levá-los até lá, quando esperavam que ele usasse portal, e Ariane diz que eles vão se esgueirar pela janela. Ela tenta entrar pelo espaço apertado, mas há momentos em que ser tão robusta é uma desvantagem. Então ela fica presa no buraco, enquanto de alguma forma se espreme. Ark e Danka se teletransportam para dentro usando caminhada dimensional, e ela está bem envergonhada agora. Eles descem silenciosamente e abrem uma sala para ver um monte de pessoas mortas ali, que haviam sido assassinadas há pouco tempo. Havia mais alguém dentro do prédio, e para se apressar, o grupo decide se separar e procurar pelos elfos. Ark se move usando caminhada dimensional, e espia pelas fechaduras para poder se teletransportar para dentro dos quartos depois de vê-los. Ele encontra outra sala cheia de pessoas mortas, e então, de repente, alguém joga facas ninja nele. Ele as desvia, e uma pequena ninja o ataca com agilidade nos pés e golpes rápidos, mas ele bloqueia todos os ataques. Ark fica impressionado ao ver uma ninja, e além disso, ela tinha orelhas de gato e um rabo, e ele agradece a sua sorte por esse dia. A garota ninja fica chocada ao ouvir que o cavaleiro sabe sobre ninjas, e então ela vê Ponta e se desculpa por atacar alguém que havia sido reconhecido por uma criatura espiritual. Ela adivinha que Ark estava ali para encontrar os elfos sequestrados, e lhe diz que eles estavam no porão, e ela lhe entrega um monte de papéis com informações úteis. Ela estava ali por outra coisa, mas não conseguiu encontrar, então estava saindo silenciosamente depois de matar alguns bandidos. Antes de partir, ela diz a Ark que havia 2 elfos na mansão do Lorde também, e então salta pelos telhados. Ark pensa que ter Ponta ao seu lado foi a melhor coisa que aconteceu neste universo, e ele acha que eles realmente eram amigos com outro tipo de benefício. Então ele abre os documentos e fica chocado ao ler que são contratos para comprar elfos. Ele os mostra aos seus companheiros e eles também ficam chocados ao vê-los e ao saber que Lord Diento, o governante desta área, estava liderando a gangue de sequestradores. Ark lhes conta o que aprendeu com a ninja, mas mantém a identidade dela oculta e leva o crédito, dizendo que interrogou alguém. O grupo está pensando em se esgueirar para o porão quando os bandidos os encontram, e eles não têm escolha a não ser lutar para sair. Aryan usa seu movimento especial, a Lâmina de Fogo, e em um ataque transforma os bandidos em carvão. Com isso, eles correm para o porão onde garotas elfas assustadas tremem de medo ao ouvir os fortes baques e estrondos lá fora. Ark e seus camaradas elfos entram e ele abre os portões da prisão, dobrando-os como se fossem feitos de argila. Então ele teletransporta todos para outro penhasco, porque este mundo tem mais penhascos do que pessoas. Ark remove as coleiras comedoras de mana das garotas e elas ficam emocionadas ao agradecê-lo. Danka também finalmente confia nele e deixa o resgate dos 2 elfos restantes para ele e Erian, enquanto leva as crianças de volta com ele para a vila. A mansão do Lorde está à vista, e Ark usa movimento dimensional para teletransportar ele e Erian até lá. Ela pede para ele ir ao lugar mais alto, pois o Lorde deve ter seu quarto lá. Mas assim que aterrissam, eles dão de cara com guardas que lhes pedem para parar e se render. Ark usa o corte de Wyvern e quebra o sino de alerta na torre, criando fumaça e som suficiente para arruinar o plano de se esgueirar. Os guardas entram em pânico enquanto tentam encontrar os intrusos, mas Ark se esconde com sucesso entre as estátuas de cavaleiros e eles não conseguem encontrá-lo. Esses caras são ainda mais cegos que a Dora, a aventureira. Um servo corre até Lord Dinto, o pai de Udolan, que está prestes a ter um momento travesso com as elfas, dizendo-lhe que 2 monstros invadiram a mansão. Essa é a última coisa que ele diz, enquanto a porta atrás dele é arrombada por Ark e Erian, que fazem sua entrada dramática. Udolan surta ao vê-los e tenta fugir rastejando, enquanto Dinto tenta confrontar os invasores, mas Erian o chuta no ponto mais fraco de um homem e então salva as garotas. Enquanto isso, Ark arremessa Udolan contra a parede, que fica tão aterrorizado que desmaia, mas nosso herói destranca uma sala escondida quebrando a parede. Ele diz a Ariane para dar uma olhada também, mas ela está muito ocupada praticando suas habilidades de futebol com a bunda do Lorde. Ela conta a Ark sobre o tratado de paz entre humanos e elfos, e Diento o quebrou primeiro, então ele merecia a punição. Ela até chama as 2 elfas para descarregar sua raiva no homem, e acho que Diento foi castrado como meu cachorro. Enquanto alguns soldados vêm resgatar seu Lorde, Ark pede a Ariane para mantê-los ocupados enquanto ele verifica a sala escondida. Ela usa sua espada flamejante, derrota todos os soldados e diz às elfas para fugirem para um lugar seguro.
Ela então vai para a sala escondida e encontra Ark coletando tijolos de ouro, e antes que ela possa repreendê-lo sobre como roubar é errado, ele tem um plano para convencê-la. Ele diz que é preciso muito dinheiro para construir qualquer organização, e se os humanos tentarem reiniciar sua gangue de sequestradores, não conseguirão fazê-lo rapidamente se não tiverem fundos. Ariane acredita nele, e até elogia suas habilidades de planejamento. De repente, explosões abalam a mansão inteira, e Ark e Ariane saem rapidamente com o dinheiro enquanto o prédio é destruído. Nenhum deles fez isso, e Ark pensa que deve ter sido a ninja garota fera. O acordo com Ariane está feito, e ela lhe oferece dinheiro e sente que não é nada comparado ao tesouro que ele acabou de roubar. Mas como um verdadeiro hustler, Ark não hesita em pegar $1 quando já tem 1 milhão. Então ela pergunta se ele não tem planos. Ele pode ir com ela para a Terra dos Elfos. Muitos de seu povo ainda sofriam nas mãos dos humanos, e ela poderia usar a ajuda dele para salvá-los. Ark realmente quer ir e viver uma vida cheia de fantasia, mas age duvidoso, perguntando se os elfos aceitarão um estranho. Eren responde que fará o seu melhor para garantir que ele obtenha a permissão dos anciãos. Mas Ark diz que não pode tirar sua armadura, mesmo que precisem dela para verificação. Ela pergunta seus motivos e ele aumenta a tensão, dizendo que ela poderia vê-lo como um monstro se ele tirasse o capacete. E quando ela promete não pensar nada, ele revela a ela que é um esqueleto. Ariane fica chocada e pergunta o que aconteceu com o rosto dele. Mas Ark não pode contar a ela sobre ser um personagem de jogo em outro mundo. Então ele apenas diz que se encontrou assim um dia. Ele recita a história de fundo de seu personagem de jogo. Ele era um cavaleiro sagrado que foi amaldiçoado e agora tinha que viajar pela Terra para encontrar uma solução para essa maldição. Arion ainda está surpresa, mas ela pode confirmar que Ark não é um morto-vivo, porque então seu espírito teria sido corrompido, e ele não poderia usar magia de cura ou luz. Nem Ponta estaria tão perto dele como está agora, e a guerreira elfa diz que o aceitará como ele é. Os elfos guardarão seu segredo, e o ancião pode ter algumas pistas se o problema dele for realmente por causa de uma maldição. Ark aceita a oferta dela, e eles fazem um acordo para viajar juntos. Ela o leva para a cidade dela através de florestas densas, e o Ark super animado tenta usar caminhada dimensional e cai de outro penhasco perto de um rio. Eles fazem seu descanso noturno ali, e Ariane envia uma mensagem de voz para avisar seu povo que está voltando com um convidado. Ela ainda está com fome, então Ark vai caçar mais um pouco. E ao retornar, ele encontra a elfa, geralmente séria, abraçando Ponta, e ele faz questão de provocá-la sobre isso. Depois de alguns dias, eles chegam à cidade dos elfos e ao ver o portão gigante de ferro, Ark só consegue se maravilhar. Ariane pede para o portão ser aberto, e Ark fica impressionado com o elemento de fantasia do pesado portão de ferro sendo erguido. Ela entra e diz a ele para esperar ali, até que ela obtenha a permissão do ancião. Ark verifica a alta cerca de madeira ao redor da cidade e pensa que, como os elfos vivem muito, ela também deve ser bem antiga. Parece que os elfos não são lentos apenas quando se trata de envelhecer. Orion está demorando muito para conseguir a permissão. E Ark brinca com Ponta, treina sua esgrima, se exercita e até tira um pequeno cochilo antes que ela retorne. Felizmente ela conseguiu a permissão e o chama para entrar, e o cavaleiro descobre que a cidade elfa parecia uma vila agrícola, mas as casas gigantes em forma de casulo pareciam ter sido feitas por um designer. No centro da cidade havia uma árvore gigante, que era a casa e o escritório do ancião da cidade. Ariane leva Ark ao ancião Delian e sua esposa, Glennis, que o recebem calorosamente e o agradecem por cuidar da filha deles. Só agora ele descobre que Ariane era a filha do ancião, e ela nunca lhe contou nada sobre isso. Glennis dizia ter apenas 170 anos, quando na verdade já passava dos 240, e esse hábito irrita bastante a Ariane. Ark fica chocado ao confirmar que os elfos realmente viviam por muito tempo, pois ela não aparentava ter mais de 30 anos de idade. O ancião agradece a Ark por toda a ajuda aos elfos, mas logo se vira para a filha e pergunta por que ela atacou a casa de um nobre, sendo que a missão era apenas resgatar os elfos sequestrados. Ela não consegue dar uma resposta apropriada, mas Ark intervém e explica todos os detalhes do que realmente aconteceu enquanto tomavam um chá. O ancião Dilion afirma que irá relatar tudo isso à Convenção dos Anciãos Elfos amanhã, e também lhes mostrará os contratos de venda de escravos elfos que Ark conseguiu encontrar. Agora que terminaram de falar de negócios, Glennis traz a comida, e enquanto todos começam a comer, Ark fica bastante nervoso, sem saber o que fazer. Ariane diz a ele para não se preocupar com absolutamente nada, e Dilion acrescenta que já ouviu tudo sobre a sua condição e que os 3 membros de sua família guardariam seu segredo. Ark fica convencido, e ele, com certa hesitação, tira o seu capacete antes de comer com outra pessoa pela primeira vez em muitas semanas. Na manhã seguinte, ele acorda em uma cama bem confortável, sem a sua armadura, e Ponta está usando o seu peito vazio como um excelente lugar para descansar. Assim que Ark sai, ele descobre, através dos anciãos, que Dilion e Ariane já haviam partido para participar da importante Convenção dos Anciãos. Logo atrás da casa deles, ficava o círculo de transporte para a capital elfa, e era apenas um toco de madeira gigante com um cristal mágico em sua lateral, e levava vários magos elfos para conseguir teletransportar alguém.
Dillion e Arryn chegam à cidade capital, que está fervilhando de atividades, e seguem direto para a sede, onde todos os outros anciãos já se reuniram. O chefe eleito de todos os anciãos pergunta a Dillion sobre o que ele descobriu a respeito dos recentes sequestros, e ele lhe entrega um relatório bastante detalhado. Os anciãos ficam horrorizados ao saberem a verdade e pensam que era uma causa totalmente justificável para ir à guerra contra os humanos, assim como fizeram há 600 anos. Mas nenhum humano se lembrava da guerra com clareza agora, pois o que era apenas uma geração para os elfos era uma longa e vasta história para eles. Depois daquela guerra, eles haviam feito um pacto para não se prejudicarem mutuamente, e agora os humanos o haviam quebrado de forma descarada. Mas tomar qualquer decisão com pressa não era uma boa ideia, de jeito nenhum. Um dos anciãos sugere enviar uma queixa formal ao Reino dos Roedores, com quem eles fizeram o pacto. Mas o ancião guerreiro afirma que eles não precisam se explicar a absolutamente nenhum humano, de forma alguma. Além disso, eles podem usar truques legais para convocar aqueles que estão salvando as crianças sequestradas e puni-los severamente por atacar a casa de um nobre. O chefe dos anciãos também concorda plenamente com isso, e ele ordena que as operações de resgate dos elfos sequestrados continuem com uma cautela ainda maior, e eles também ficarão de olho nas atividades dos humanos. Enquanto Aerion e seu pai retornam da reunião, ela se sente mal por suas ações imprudentes que complicaram a posição deles, mas Dillion a assegura de que ela fez a coisa certa para salvar o seu povo. Então eles começam a conversar sobre outras coisas, e Aerion descobre que sua irmã mais velha, que é obcecada por combate, vai se casar muito em breve. Ela fica chocada ao ouvir isso e nem consegue imaginar a sua irmã com um homem, quando Evelyn, a irmã de quem ela estava falando, de repente a ataca, começa a abraçá-la e ignora completamente o pai. Depois de ter a sua dose de abraços e carinhos, Evelyn diz que está muito orgulhosa de Eriann por ter salvado tantos elfos. Ouvir essas palavras não faz Eriann se sentir melhor, porque sua irmã era uma das melhores guerreiras dos elfos. E Eriann sofria de um complexo de inferioridade ao se comparar a uma verdadeira gênia. Então ela muda de assunto e pergunta sobre o seu casamento. E Evelyn pergunta à sua irmã se ela gosta de alguém, de verdade. Ela diz que não há homem em sua vida, mas então cora ao pensar em Ark, e sua irmã a provoca, dizendo que se alguém quiser se casar com ela, ele precisa ser muito mais forte do que ela. Arianne pede a ela para apenas dizer que não quer que ela se case nesta vida, de jeito nenhum, e Evelyn dá uma boa e sonora risada. Parece que o homem em quem ela está de olho não vai ter um tempo fácil para conseguir vencer a sua irmã. Enquanto Ark faz um tour pela vila, onde todos desconfiam dele e apenas as garotas que ele salvou são suas amigas, Glennis pede a ele para lutar um pouco com ela, só por um tempo. Eles se enfrentam com espadas de treino e Ark se pergunta se a dona de casa ficará realmente bem lutando contra ele. Mas ela diz que ensinou a Aeriann suas habilidades com a espada. Além disso, ela era uma elfa negra, abençoada com habilidades físicas maravilhosas, e sentia a necessidade de testar quem quer que considerasse forte. E ela quer muito ver se o companheiro de sua filha é forte o suficiente para conseguir protegê-la. Ark aceita as suas razões, e o combate começa, com Glennis fazendo o primeiro movimento. Ela o oprime com seus ataques rápidos vindos da frente, e então aparece por trás dele para derrubá-lo. Ele cai no chão, e ela aponta a sua lâmina, dizendo que os seus movimentos eram de um amador e dando-lhe dicas e truques para que ele pudesse melhorar. Ela diz a ele para se levantar para a segunda rodada, e Ark fica animado para aprender algumas habilidades de combate reais com uma verdadeira especialista. A dona de casa, que parecia alegre e inofensiva, o vence 100 vezes da maneira mais humilhante possível, mas ele ainda se levanta e a enfrenta. Por fim, ele pensa ter encontrado uma oportunidade perfeita para surpreendê-la usando a sua caminhada dimensional. Mas mesmo que ele consiga ficar por trás dela, ela é rápida o suficiente para derrubá-lo sem a menor dificuldade. Mas, apesar de toda a sua habilidade, ela é apenas uma dona de casa agora, e já começa a se preocupar com o jantar, deixando Ark na poeira, onde ele reflete que altos atributos não são tudo, e a experiência de batalha real é o mais valioso de tudo. Assim que ele volta para casa, ele descobre que os elfos têm um banho em sua residência, e ele realmente quer muito entrar nele. Ele leva a ponta consigo, a lava, e se mergulha na água para um prazer que arrepia os ossos. De tão bom. Como os banhos eram raros e um item de luxo neste mundo, esta era a primeira vez que ele entrava em um aqui, e os seus ossos se sentiam muito, muito bem. Enquanto ele está desfrutando do seu banho com o seu animal de estimação, a desavisada Ariann também retornou para casa, e ela segue para o banho sem confirmar se havia alguém lá dentro. E convenientemente, eles não têm porta nos banheiros, porque quem se importa com a privacidade, não é mesmo? Ela fica chocada ao ver um esqueleto em sua banheira, e não ouve Ark enquanto ele tenta dizer a ela que era ele, e o explode para longe, sem pensar duas vezes. Na mesa de jantar, ambos estão bastante envergonhados, porque um viu o outro sem roupas, completamente. Mas isso não deveria importar para Ark, já que ele não tem absolutamente nada a esconder. Então Dillion chega e começa a conversar com Ark sobre o que os anciãos decidiram fazer. Eles queriam contratá-lo para auxiliar Aeriann no resgate dos elfos que foram sequestrados. Além disso, como não tinham muito dinheiro para pagar alguém tão rico quanto ele, decidiram trocar por algumas informações preciosas que poderiam ajudá-lo a quebrar a sua maldição. Dillion diz a ele que havia uma fonte termal perto da coroa do Senhor, que diziam quebrava todas as maldições das pessoas que se banhavam nela, sem exceção.
Ark pergunta a ele o que era a coroa do senhor, e o elfo recita uma longa e detalhada história de como havia muitos tipos de criaturas semelhantes a dragões no mundo, e os mais fortes deles eram os senhores dragões. A coroa do senhor era um tipo raro de grande árvore que crescia onde quer que um senhor dragão fizesse o seu lar, e uma grande variedade de espíritos vivia nela e ao seu redor, dando às suas folhas e frutos habilidades verdadeiramente milagrosas. Aerion diz que entrar na coroa do senhor é extremamente perigoso para os humanos, mas os elfos podem conseguir permissão dos espíritos para entrar nela, e eles podem arranjar isso para Ark também, sem problemas. Dillion pergunta se a informação era boa o suficiente para um pagamento, e Ark responde que era mais do que suficiente, com certeza. Mas enquanto ele está deitado na cama, ele se pergunta se ele estava mesmo amaldiçoado, de fato. A história que ele contou a todos era com uma informação aleatória do personagem que ele colocou porque era um jogo de RPG, mas ele se pergunta se era realmente verdade no fim das contas. Então ele pensa que se fosse uma maldição, ele poderia se purificar usando o seu feitiço anti-maldição, que era eficaz contra maldições de nível médio também, sem problemas. Ele conhecia feitiços ainda mais poderosos também, mas eles danificavam os mortos-vivos, o que era um risco. Então Ark decide experimentar o anti-maldição em sua própria mão, e surpreendentemente o feitiço funciona, e a sua mão se transforma em uma mão humana. Ele fica chocado e exclama bem alto, mas o efeito desaparece em apenas 5 segundos, e a sua mão retorna a ser um osso como antes. Ark tenta de novo e de novo, repetidamente, porque ele precisa muito da sua mão direita à noite. E depois de lançar o feitiço a noite toda e ter o mesmo resultado, ele está completamente exausto. No dia seguinte, ele e Arianne partem para a capital do reino de Rodan, bem cedo pela manhã, para encontrar as pessoas cujos nomes foram mencionados nos contratos de venda de elfos. Ele só consegue pensar na noite passada, e já confirmou que era um esqueleto por causa de uma maldição que continua voltando como um ex-tóxico, não importa quantas vezes ele a purifique. Assim que eles saem da floresta, Ark é atacado por monstros libélulas gigantes perto de um lago, e ele foge aterrorizado, sem pensar duas vezes. Arianne salva e o leva para um restaurante, onde eles discutem o plano para o dia seguinte, com calma. Ela diz a ele que o caminho usual para chegar à capital era pegar uma carruagem ao redor da floresta, mas eles deveriam apenas atravessar a floresta para chegar lá muito mais rápido. Uma garçonete está ouvindo a conversa deles, e ela diz a eles para não irem pela floresta, pois é perigoso por causa de uma matilha de monstros chamados Lobos Assombrados. Eles haviam aparecido na área apenas recentemente, mas estavam atacando as pessoas, e os soldados não haviam feito absolutamente nada para salvá-las. Arianne se perde em pensamentos assim que ouve sobre os Lobos Assombrados, mas então ela diz que eles não seriam um problema para eles, de forma alguma. Então eles atravessam a floresta e Ark pergunta a ela por que ela estava tão preocupada depois de saber sobre os Lobos Assombrados, afinal. Arianne diz a ele que a pele da cauda dos lobos assombrados era usada em véus de noiva na tradição élfica, e era considerada o melhor presente que se poderia dar a uma noiva, sem dúvida. E como o casamento de sua irmã está muito próximo, ela quer presenteá-la com isso, de todo o coração. Os lobos também parecem estar ansiosos para ter as suas caudas cortadas e de repente os atacam por todos os lados, sem aviso. Ark corta um lobo, que desaparece como a minha autoestima sempre que vejo mais de 4 pessoas olhando para mim de perto. Ele percebe que os lobos eram uma ilusão, e mesmo que o ataquem por todos os lados, não é possível dizer se algum deles é realmente real, de verdade. Ele está sendo oprimido pelos números, quando se lembra que os lobos assombrados eram criaturas inteligentes que atacavam em matilhas. Sua tática comum contra oponentes mais fortes era usar clones ilusórios, liderados por um chefe inteligente que os levava à vitória. Mas enquanto Ark está lutando e com dificuldades, Arianne está no controle total da situação. Enquanto um monte de lobos a ataca, ela usa uma bola de fogo para derrubar uma ilusão, sem hesitar. E enquanto eles pulam nela depois disso, ela usa espinhos de terra, pegando um lobo real entre todas as ilusões, com precisão. Ark é novamente lembrado de que não tem experiência de batalha, apesar de ter atributos tão altos que os lobos que o mordem nem fazem um arranhão em sua armadura, de tão forte que é. Como ele não pode lutar como Arianne, ele decide enfrentar o chefe para terminar a batalha o mais rápido possível. O chefe os está observando de um penhasco, e se você tiver algum tempo livre, pode contar quantos penhascos eles têm aqui, por curiosidade. Ark usa a caminhada dimensional para se esgueirar por trás dele, e enquanto ele ataca o chefe lobo, ele pula para desviar do seu ataque com agilidade. Ark avista o mesmo anel preto e vermelho na perna do chefe, idêntico ao que viu em Toadzilla. Ele decide testar uma teoria. Fica parado, deixando o chefe atacá-lo por trás. Assim que o lobo o faz, Ark usa um ataque de fogo através de sua capa e balança a espada, cortando o anel na perna do monstro. Assim que o anel é quebrado, o chefe volta a si, imediatamente. Ele uiva e chama a sua matilha de volta, e eles correm para casa apressadamente. Arianne sobe para ver o que está acontecendo, e ela chega bem a tempo de ver o anel desaparecer por completo. Ela fica chocada, mas Ark entende perfeitamente o que está acontecendo. Ele conta a ela sobre Toadzilla, que estava usando o mesmo anel, e deve haver muito mais nisso do que monstros se interessando por moda, com certeza. Os monstros estavam vindo para áreas onde não pertenciam e atacando as pessoas,
E era provavelmente por causa dos anéis, sem dúvida. Deixando a conversa sobre anéis de lado, Arianne pede a Ark para esperar um momento enquanto ela coleta a pele da cauda dos lobos que ela matou para o presente de sua irmã, com carinho. Ark está esperando Arianne terminar o seu trabalho de esfolar os lobos, quando Ponta percebe algo e foge correndo. Ark o segue e diz a Arianne para esperar aqui, enquanto ele persegue a raposa pela floresta sem parar. Uma carruagem está passando pela estrada ao redor da floresta, e dentro dela está a princesa do Reino dos Roedores, Uriana, que está viajando em uma missão diplomática para se encontrar com os elfos sobre os recentes sequestros, com urgência. Ela tem certeza de que seu irmão mais velho, Dakaris, estava envolvido no comércio de escravos, e era apoiado pelo Império Sagrado Oriental. Já seu irmão mais velho, ambicioso, faria de tudo para ser herdeiro do trono, recebendo o apoio do Império Ocidental. Com os dois irmãos disputando o poder e ficando mais inquietos a cada dia que passa, a princesa se preocupa com a sua própria segurança e espera que tudo corra bem nesta viagem. Ela se amaldiçoa ao dizer isso, e a sua carruagem é atacada por um grupo de assassinos de repente. Dentro da carruagem, a criada mantinha Uriana segura, mas o veículo para abruptamente. Percebem que todos os guardas estão mortos, cercados pelos atacantes. Um deles abre a porta. A criada tenta proteger a princesa, saltando com uma adaga, mas é golpeada e morta. Uriana entra em pânico e, ao correr para a criada, o atacante a esfaqueia no coração, sendo o fim para ela também. Um dos soldados, cúmplice na conspiração, instrui os assassinos a saquear os corpos e simular um ataque de bandidos. Enquanto riem que ficarão ricos após a missão, Ponta pula nos rostos dos soldados. Um deles se pergunta que criatura furiosa era aquela, e decide matá-la. Mas o ameaçador Ark chega por trás, apertando suas mãos tão forte que o estalo dos ossos é ouvido por todos. Ark joga o soldado de lado e se ajoelha para ver a garota ferida, que ele pensa parecer a filha de uma família rica de alta classe. Os atacantes pensam que ele deve tê-los visto matar a princesa, e eles o atacam com balas de fogo e pedra, mas ele nem sequer sente os seus ataques. Ele apenas se pergunta se deveria ajudar a garota que estava morta, usando as suas habilidades insanas para revivê-la. Se fosse apenas um jogo, seria considerado uma boa ação, e ele seria recompensado de alguma forma. Mas ele não tem tanta certeza sobre trazer uma pessoa morta de volta à vida na realidade, de verdade. Ark só percebe os ataques após pararem, e se vira para ver os atacantes gritando enquanto lobos assombrados os atacam. O chefe dos lobos veio para se vingar dos humanos e agradecer a Ark por salvá-lo da insanidade. Ele decide então juntar-se aos lobos para eliminar o lixo humano o mais rápido possível. Alguns assassinos conseguem fugir, mas o resto é morto, e o chefe lobo parte com a sua matilha depois de completar a sua missão. Agora que ninguém está por perto para vê-lo, Ark decide que é seguro usar a sua habilidade de super alto nível chamada Regeneração. Usando-a, ele traz a princesa morta de volta à vida, com sucesso. Ark fica feliz que a sua habilidade funciona, e ele encarrega a Ponta de vigiar a garota enquanto ele ajuda o resto dos mortos, com cuidado. Ele consegue curar a criada e alguns soldados com a mesma habilidade, mas um deles está tão gravemente ferido que a habilidade não pode fazer absolutamente nada por ele. Ark tenta o seu melhor para salvar todos que pode, e enquanto a luz brilhante da habilidade de regeneração preenche a área, a princesa abre os olhos por um momento. Se pergunta se o homem parado na frente dela era um anjo, e então desmaia novamente, sem forças. Ela acorda mais tarde, quando a criada chorando a sacode, e explica que ambas ainda estavam vivas, sem um único arranhão, de verdade. Alguns dos soldados estavam mortos, mas o resto deles foi de alguma forma trazido de volta à vida por magia, de um jeito misterioso. A princesa tem certeza de que eles não estavam apenas feridos, e o sangue em suas roupas danificadas é prova mais do que suficiente de que ela foi morta. Mas um milagre enviado por Deus os salvou, sem dúvida. Ela reúne os seus homens e brilha, enquanto lhes dá um discurso motivacional sobre como alguém conspirou para matá-la. Mas pela misericórdia de Deus, um milagre os salvou, e ela considera isso o sinal divino de que eles estão destinados a completar a sua missão, custe o que custar. Ela anima os soldados dizendo que eles irão para o seu destino de uma vez, e que absolutamente nada poderá detê-los. Ark está assistindo a todo esse drama dos arbustos, e ele percebe que a garota era na verdade uma princesa. Enquanto ele volta, ele se pergunta se fez demais ao revivê-la, e tem certeza de que este poderia ser um momento em que a história irá mudar para sempre. Ele retorna para Arianne para descobrir que ela completou o seu trabalho e coletou pele suficiente para o véu de sua irmã, com sucesso. Ela pergunta a ele o que aconteceu, mas ele não conta muito a ela e diz que não foi nada de especial, de verdade. Com isso, eles retomam a sua jornada e chegam ao mercado da capital, quando alguém joga um homem em Ark de repente. Ele se vira para descobrir que uma criança está cercada por muitos homens, de forma ameaçadora. E enquanto eles a atacam, ela fura os olhos de um e provoca os outros para virem a ela de uma vez, sem medo. Ark pensa que deveria ajudar a pobre garota, mas Arianne diz que não há necessidade alguma para isso.
Ela é provada certa, enquanto a jovem garota afasta os homens facilmente, e Ark fica bastante impressionado. Mas então a garota olha pra ele e ele fica um pouco preocupado que ela vá brigar com ele de repente. Em vez disso, ela o cumprimenta educadamente e diz que foi muito bom encontrá-lo novamente. E Ark percebe que ela era a garota besta ninja que ele conheceu enquanto resgatava os elfos em Diento há um tempo. A garota diz a Ark que ele foi excelente ao salvar os elfos e ela quer conversar com ele sobre algo também, muito importante. Aryan pergunta a ele quem era a garota e como ela sabia sobre a operação de resgate deles, e Ark diz a ela que ela foi quem realmente lhe deu a informação sobre a localização dos elfos sequestrados em Diento de fato. A garota então se apresenta como Tion do clã Jinshin e diz que é uma das 6 melhores ninjas de sua vila escondida com orgulho. Pelo resto da conversa, o grupo reserva um quarto onde o tecido interno de Ark está vindo à tona, enquanto ele pensa que uma ninja peluda de verdade é o auge da fantasia, sem dúvida. Mas então todos se apresentam formalmente, e Tion vai direto ao ponto, perguntando a Ark por que ele a chamou de ninja quando eles se conheceram pela primeira vez. É porque ele sabe o que são ninjas, mas isso o revelaria como vindo de outro mundo, e ele não diz isso obviamente. Tion pensa que Ark deve vir do mesmo país que o seu grande fundador, que veio para este reino há 600 anos e agora é uma verdadeira lenda. Ark percebe que o fundador dos ninjas também era do Japão, e ele deve ter iniciado um culto depois de ser transportado para este mundo, de alguma forma. Mas então Aryan pergunta a Tion o que ela quer conversar com Ark, e a garota ninja fica sombria ao dizer que quer a ajuda dele, desesperadamente. Os Homens-Fera estavam enfrentando o mesmo problema que os Elfos. Os humanos estavam sequestrando e vendendo-os como escravos, sem piedade. Tion e outros ninjas estavam em uma missão para salvá-los, e eles estavam planejando algo grande para o qual precisavam de poder extra, com urgência. Ela está realmente desesperada e diz que lhes oferecerá a informação sobre os elfos sequestrados como pagamento por ajudar o seu povo, de bom grado. Mas Ark responde que ele já está em um contrato com os elfos agora, e ele precisa da aprovação deles para aceitar outro trabalho no momento. Tion fica triste, mas Ariane pergunta se ela foi treinada desde jovem para salvar seu povo, e a garota ninja afirma, dizendo que essa era sua única missão. Ariane sente que ambas são iguais, e nesse sentimento de solidariedade, ela concorda em ajudá-la, pois conhece o desejo de ajudar seu próprio povo. Ela pergunta a Tion qual era o plano, e ela os leva ao local da ação através de uma floresta. Ark pergunta se o fundador deles também era um homem-fera, mas Tion responde que ele era um humano de outro país, e seu nome era Hanzo. Ele inicialmente serviu como espião para o Império, mas depois viu as injustiças enfrentadas pelos Homens-Fera e os ajudou, tomando alguns como seus alunos e fundando o clã Jinken. Ark fica chocado ao ouvir o nome do ninja mais famoso de todos os tempos, Hattori Hanzo. E agora suas dúvidas se confirmam. Ele era com certeza do Japão. Ele sente ciúmes de que alguém esteve aqui antes dele, e não só deixou seu legado como um clã ninja, mas também se tornou uma lenda. Tion o vê agindo estranhamente, mas Ariane responde que ele tem crises de fantasia às vezes. Então eles chegam a outro penhasco de onde podem ver o maior mercado de escravos do reino, que é como uma fortaleza bem guardada, e o plano deles é atacá-lo e libertar as pessoas sequestradas lá dentro. Mas Tion lhes diz que este lugar era o centro do comércio de escravos. Então, se o atacassem, os reforços viriam rapidamente e eles precisavam ser velozes. Ela diz a Ark e a Ariane para atacarem de forma rápida e chamativa, e depois fugirem o mais rápido possível, pois, caso contrário, seria perigoso para eles. Tion diz que nem todos que participavam desta missão e nem todos que eles queriam resgatar conseguirão escapar, e Ark entende que ela planejava atacar este lugar apenas como uma distração. A garota ninja confirma sua suposição e diz que os ninjas Homens-Fera já haviam se posicionado na cidade e atacariam outros 4 mercados de escravos ao mesmo tempo em que eles atacavam ali. A atenção seria desviada para o maior mercado e todos nos outros locais teriam melhores chances de escapar. Ariane diz que este plano é muito imprudente, mas Tion já está determinada a sacrificar a si mesma e a muitos outros se puderem salvar as pessoas em outros lugares. Ela confia que Ark e Ariane a ajudarão a minimizar as baixas, mas ele diz que lutarão com eles até o fim. Apesar de a garota ninja relutar em deixá-lo arriscar a vida, Ark explica que pode usar magia de teletransporte, e ao vê-la chocada, ele diz que ela deveria tê-lo visto usá-la naquela época. É uma boa notícia, e Tion pensa que, a este ritmo, eles podem salvar a todos. Então ela decide informar os outros. Ela lhes diz que vão atacar o mercado esta noite, e pede para se prepararem enquanto ela parte, saltando sobre as árvores. Ark também pensa que eles deveriam se preparar, e por preparação, ele quer dizer comer. Depois disso, ele quer fazer mais uma coisa, que é usar uma máscara boba para se destacar como isca.
Ariane não é muito fã de Halloween e diz que essa ideia era apenas boba, e nem ela nem Ponta ficam impressionadas com Ark usando a máscara. Enquanto conversam, Tion vem vê-los junto com outro ninja, que é uma montanha de músculos chamado Gomen. Ark fica chocado ao ouvir que o nome dele é o mesmo de outro ninja famoso no Japão, e para confirmar suas dúvidas, ele pergunta a Tion se esses eram seus nomes reais, mas descobre que eram apenas títulos dados aos guerreiros mais habilidosos. Ark confirmou que ambos os ninjas foram nomeados em homenagem a lendas reais do Japão, e ele espera encontrar Naruto ou Sasuke no grupo deles também. Gomen é um homem distraído e de aparência agressiva, e ele encara Ark antes que eles de repente comecem a lutar. As garotas pensam que eles estavam brigando, mas não sabem que é assim que os homens se tornam amigos, e os dois começam a rir e a elogiar a força um do outro. A meia-noite chega e é hora de executarem o plano. Ariane e Tion planejam entrar pela porta dos fundos, enquanto Ark e Gomen atacarão abertamente pela frente e atrairão toda a atenção para si. Eles se separam para fazer sua parte, e os dois homens corpulentos abordam os guardas sonolentos de frente, que reconhecem um deles como um homem fera, mas ficam confusos com a estranha criatura mascarada. Eles mandam parar, mas quando Ark e Gomen se aproximam, decidem que é hora de serem chamativos. O ninja musculoso usa ninjutsu estilo terra para criar espinhos de rocha em seu ombro, que ele usa para arrombar a porta com a ajuda de Ark. Todos os soldados saem correndo para enfrentá-los, e Ark os soca para longe como se fossem bonequinhos. Gomen usa outro jutsu e transforma seu corpo em aço, quebrando as armas dos soldados que o atacam. Os soldados ficam com medo dos dois monstros e recuam, e Ark aproveita a chance para superar o ninja. Ele usa sua habilidade, bala de rocha, que é mais como um canhão de rocha, e esmaga os soldados com ela. E para chamar ainda mais atenção, ele ri como um maníaco e aterroriza os soldados já amedrontados. O ninja usa outro ninjutsu chamado golpe de lança de rocha, e ele soca o chão, rachando-o e fazendo espinhos de rocha saírem dele. Ark é muito competitivo e quer fazer melhor que ele, então ele usa sua magia presa de rocha e presas de rocha gigantes saem do chão. Mas então suas magias de terra se combinam e têm um efeito de amplificação uma na outra, e os espinhos brotam por toda a parte e destroem toda a área, e eles ficam enterrados nos escombros da bagunça que causaram. Enquanto isso, Ariane, Ponta e Tion chegam à porta dos fundos, e ao verem o espetáculo que os dois homens estão fazendo, correm para aproveitar a confusão. Elas encontram uma porta trancada, e com suas habilidades de arrombamento, a garota ninja a abre rapidamente, e elas se infiltram na fortaleza enquanto os soldados correm para o portão da frente. Ponta percebe alguns soldados, e antes que possam fazer qualquer coisa, Tion usa ninjutsu de água e transforma seu ataque aquático em lobos que matam os soldados. Mais soldados vêm correndo em direção a elas, e agora é a vez de Ariane lidar com eles, o que ela faz queimando-os usando sua magia de espada de fogo. Elas chegam ao porão onde os Homens-Fera foram acorrentados e mantidos em prisões. Enquanto Tion os liberta, eles perguntam quem ela é, e quando ela declara que é do clã Jinshin, eles de repente ficam muito mais esperançosos e energéticos do que antes. Ela destranca as prisões e diz aos Homens-Fera agora livres para ajudá-la, enquanto Ariane mantém os soldados que se aproximam afastados. No portão da frente, tanto Ark quanto Gomen estavam enterrados em escombros, mas saíram ilesos usando seus mecanismos de defesa. E enquanto pensam em ajudar as garotas, elas já completaram sua missão e saem para informá-los que todos os Homens-Fera libertados estão de guarda no salão. Agora, apenas o prédio nos fundos resta para ser invadido, e Gomen se oferece para ficar como guarda da retaguarda para deter os soldados. Enquanto os outros avançam, matando quaisquer guardas em seu caminho, eles destrancam portas, encontram uma prisão subterrânea com mais pessoas e libertam a todos. Há uma cela com um cheiro particularmente desagradável, e quando Tion entra para descobrir o que há nela, ela vê uma pilha de seus parentes mortos. Os outros Homens-Fera lhes dizem que os feridos e doentes não puderam ser vendidos e foram deixados para morrer em uma condição tão lamentável. Enquanto todos choram, Ark também fica furioso, mas ele decide tirar os sobreviventes deste lugar antes de lamentar os mortos. Todas as pessoas que eles libertaram se reúnem, e Ark as teletransporta para fora usando um portal. Depois que todos são evacuados em segurança, Tion descobre que a missão também foi bem sucedida em outros locais. Agora Ark planeja voltar à fortaleza e acabar com o negócio de uma vez por todas. Ele se teletransporta para perto de Gomen, que ainda se mantém firme apesar de estar gravemente ferido. Ele diz que deveriam exterminar a escória humana juntos, e eles usam seus golpes combinados de presa de rocha e lança de terra para destruir todo o mercado de escravos. Eles ateiam fogo, e Ariane e Tion estão observando de outro penhasco, mas você já deve ter adivinhado a parte do penhasco. Então, Ark se teletransporta de volta para elas com os corpos que não puderam carregar da primeira vez, e Ariane os crema para lhes dar um funeral adequado. Enquanto os corpos queimam, seus espíritos se libertam e voam para o céu, e Tion jura se tornar ainda mais forte para que ninguém mais sofra assim.
Com a missão concluída e todos tendo partido, Ark e Gomen fortalecem seu laço lutando novamente, enquanto as garotas conversam sobre libertar seu próprio povo da opressão. No dia seguinte, eles vão de barco na capital, onde os ninjas lhes dão as informações prometidas. Tion diz que as pessoas que compraram os elfos como escravos os levaram para o Sagrado Império do Leste. E quando Ariane ouve o nome do Império Sagrado, ela fica com um humor sério. Ela informa Danka e outros sobre a nova informação usando um pássaro mensageiro, e então parte para o Império junto com Ark. No caminho para o Império, eles param um pouco no deserto, onde um enorme bando de wyverns está cobrindo o céu. Ark é dominado por suas crises de fantasia, mas Ariane fica confusa porque wyverns nunca viajam em grupos tão grandes. Por causa de seu grande número, o pássaro mensageiro tem medo de voar, e a mensagem não pode ser transmitida aos outros elfos. Ark diz que não é um grande problema e ele pode simplesmente dispersar os monstros parecidos com dragões. Sem nem explicar seu plano, ele pula de um penhasco e faz uma aterragem impactante. Então ele decide usar um ataque de área ampla de nível médio chamado Amortecedor de Raios, e nuvens escuras cobrem o céu e liberam raios que atingem os wyverns. Ariane e os outros também são pegos no fogo amigo, e quando ele se teletransporta de volta para eles depois que o céu clareia, ele fica chocado ao vê-los em uma condição tão lamentável. Mas enquanto ele tenta perguntar se estão bem, um elfo de cabelo verde e com trajes de grama está fazendo anotações sobre eles. Ark e Ariane vão para uma estalagem na cidade próxima, e ela ainda está brava por ele ter usado um ataque tão perigoso sem aviso. Mas então ela passa para a próxima coisa e tira um mapa do Império, procurando a rota mais curta para o destino deles. Ela só tem um mapa incompleto sem detalhes, e a rota direta é inexplorada e arriscada. Mas há algo mais que preocupa a Ariane, e Ark pergunta por que ela está tão preocupada desde que ouviu o nome do Império. Ela responde que capturar e vender elfos ainda era legal no Império, e é por isso que ela estava em perigo, e mesmo estar em uma cidade fronteiriça como esta era arriscado para ela. Mas então o elfo de cabelo verde da manhã se aproxima deles, e ele é bastante destemido mesmo, mostrando suas orelhas pontudas em território humano. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Ariane coloca um pote sobre a cabeça dele, dizendo-lhe para esconder a prova de que ele não é humano. Mas o estalajadeiro e outras pessoas são bastante amigáveis com ele, e a garota elfa fica confusa com o que está acontecendo. O elfo se apresenta como um biólogo chamado Carse, que vive nesta cidade há 10 anos e é amigo de todos. Ariane ainda não acredita, e Carse lhe faz o discurso de Martin Luther King Jr. sobre como ele quer que humanos e elfos coexistam felizes. Ela diz que ele era delirante, e ele pergunta se ela não estava viajando com o humano apesar de odiá-los. Depois que o debate termina, Ark pergunta a Carse por que ele o abordou, e ele diz que precisava de um certo espécime de monstro que era difícil de capturar. Mas, ao ver seu poderoso feitiço esta manhã, ele se convenceu de que Ark e sua parceira poderiam fazê-lo. Ariane recusa dizendo que estão ocupados com assuntos mais importantes, mas então Carse oferece um mapa detalhado do Império como recompensa. Ela fica um pouco tentada pela recompensa, então ele adiciona um prêmio bônus, uma cópia de sua pesquisa sobre criaturas mágicas, e Ark realmente quer isso. Ele insiste para Ariane aceitar a missão, e ela o permite. Carse fica feliz em obter a ajuda deles e lhes diz para encontrá-lo no portão da cidade pela manhã. Depois disso, Ark ostenta sua riqueza e paga a mais por um quarto, e o estalajadeiro lhe dá um barril de álcool de alta qualidade de cortesia. No quarto, enquanto Ariane pensa sobre humanos e elfos coexistindo, ele abre o barril e lhe serve um copo, perguntando se ela tinha permissão para beber. A garota entra em modo competitivo e vira o copo de uma vez, e ela gosta tanto que suas orelhas se mexem sem que ela perceba. Ark toma um gole e descobre que não é apenas muito saboroso, mas também bastante forte. Era tão forte que Ariane fica bêbada com apenas 2 copos e pula em Ark, dando-lhe sinais confusos sobre o que ela quer fazer. Ele fica confuso se ela o quer ou a bebida, e em vez de lhe dar uma resposta clara, ela violentamente sacode a cabeça dele e o joga no chão a noite toda. Na manhã seguinte, ela acorda no quarto esfarrapado com uma ressaca, e ao ver Ark no chão sem sua armadura, ela pensa nele como apenas mais um esqueleto e o ataca com magia mesmo enquanto ele tenta explicar. Esquecendo tudo isso, eles vão ao balcão, onde a estalajadeira os provoca dizendo que podia ouvir barulhos de batidas do quarto deles a noite toda. Ariane já está muito envergonhada, mas quando vão até Carse e se desculpam por fazê-lo esperar, ele responde que entendeu que eles acordaram tarde por causa da noite intensa. Eles partem para encontrar o monstro com Carse e um de seus amigos humanos, e a ressaca e o enjoo de Ariane se combinam com o cheiro terrível vindo dos cadáveres de goblins que o pesquisador estava carregando. Ele diz que os cadáveres eram a isca para atrair os vermes da areia que ele queria estudar. O amigo humano de Carse dá a Ariane um chá especial para ajudar com a ressaca. E embora ela ainda não se sinta confortável com humanos, ela descobre que realmente ajudou.
Ark conversa com Carse e aprende mais sobre o verme da areia que eles deveriam capturar. Era uma criatura de 7 a 8 pés de comprimento que saía à noite e se alimentava principalmente de criaturas mortas-vivas. Era fraco ao fogo. E Carse pede para ele não usar fogo, já que ele quer o espécime vivo. Além disso, ele acrescenta que o verme da areia havia sido encontrado recentemente indo em direção ao bando de Wyverns. E enquanto os dois homens conversam sobre monstros, Arianne olha para trás e vê o carrinho com goblins. E a outra pessoa estava desaparecida. Assim que ela avisa Ark, um verme da areia gigante aparece do chão, que tem mais de 70 pés, e Carse diz que pode ter esquecido de adicionar um 0, mas ele também fica chocado ao ver o verme gigante e diz que era o maior espécime que ele já tinha visto. O amigo humano de Carse está deitado no chão com sua carroça destruída, e o verme da areia o percebe. Enquanto ele vai atacá-lo, Arianne corre para ajudar e usa uma explosão de fogo no monstro. Apesar de o fogo ser sua fraqueza, o ataque não faz muito ao verme da areia, e ele a ataca em vez disso, quase a pega, mas Ark a salva enquanto segura o verme da areia gigante com apenas uma mão. Ele diz a ela para deixar o resto da tarefa com ele e começa a lutar com o verme, então usa sua imensa força para arrastá-lo para fora da areia e o joga para o lado. O verme da areia morre, e só então Ark percebe que ele também tinha aquele anel estranho. O grupo arrasta o monstro de volta para a cidade e Carse recompensa o cavaleiro com o mapa e o livro. Antes de partir em sua jornada, Arianne pergunta ao biólogo por que ele vive com humanos, e ele diz que gosta deles. Inicialmente ele tinha uma imagem negativa de todos os humanos quando vivia em uma vila de elfos, mas ao conhecê-los, descobriu que nem todos eram maus, e um futuro pacífico poderia ser construído onde ambas as raças vivessem como amigos. E havia uma notícia maravilhosa sobre um nobre humano e uma garota elfa se apaixonando e se casando. Arianne está descrente e pergunta a Ark o que ele pensava, e ele responde que existem diferentes tipos de pessoas entre humanos e elfos. Embora possa não ser possível para todos coexistirem, alguns deles podem se tornar bons amigos. Eles chegam à cidade onde os elfos sequestrados supostamente estavam sendo mantidos, mas é uma cidade militar com todos os lugares sob forte segurança. Eles decidem que precisam se mover devagar e com cuidado aqui, e decidem se separar para encontrar mais informações. Ark descobre que estranhos gritos podiam ser ouvidos da fortaleza próxima à noite, e recentemente muitas pessoas haviam desaparecido da cidade, mas ninguém podia dizer nada sobre os elfos. Ele decide voltar para Arianne, mas então ouve a voz de uma mulher sendo sequestrada por alguns homens. Enquanto um deles tenta arrastá-la, Ark aparece atrás dele e torce sua mão. Os outros bandidos correm para atacá-lo, mas com um estalar de dedos, ele os nocauteia. A garota fica muito grata e corre para abraçá-lo, e Arianne chega para encontrar Ark naquele exato momento. Ao ver uma garota estranha abraçando o cavaleiro, ela fica igualmente chocada e com ciúmes. Mesmo enquanto Ark lhe diz que encontrou a garota em apuros e se esforçou para ajudá-la, ela a manda correr para casa com um olhar intenso e assustador. Ela ainda está com ciúmes da garota, e age de forma bastante fria ao dizer a Ark que descobriu algumas informações úteis. Ela o leva a outro penhasco de onde podem ver uma fortaleza, e suas fontes lhe dizem que os elfos foram trazidos para cá há 4 meses. Ark diz que muita coisa poderia ter acontecido nesses 4 meses, mas Arianne ainda tem esperança de encontrar alguém vivo, e eles se aproximam do prédio para verificar. Eles se infiltram na fortaleza e a encontram estranhamente vazia e silenciosa. E Arianne encontra uma porta escondida que oculta escadas que levam a uma área de armazenamento subterrânea que cheira a feras selvagens. Depois de usar a ponta como distração para eliminar os guardas no portão, ela tenta abri-lo, mas não consegue porque é uma porta de correr, e ela está empurrando. Há muitas celas de prisão no local, e elas estão vazias, exceto por ossos, pelos e um mau cheiro. Eles encontram o próximo portão, e quando Ark o abre, eles se veem em uma enorme caverna subterrânea sustentada por muitos pilares. Um domador de monstros excessivamente confiante e arrogante chamado Fumba era o responsável por este lugar, e ele sai ao sentir a perturbação, e no momento em que vê Arianne, ele a reivindica para si. Ele diz que ela é sua mulher agora e a ordena a matar o cavaleiro. Ark fica chocado quando Arianne realmente segue suas ordens e o ataca, e ela não para mesmo quando ele tenta fazê-la sair disso. Ele pergunta a Fumba o que ele fez com sua amiga, e enquanto ele está ocupado falando, a garota elfa o pega e o joga no chão usando seu movimento favorito de WWE. Neste ponto, ele percebe que era algum tipo de maldição de encantamento, e ele usa o feitiço anti-maldição nela, mas não tem efeito algum, e Arianne continua atacando-o. Sua consciência foi sequestrada e ela se encontra na frente de sua irmã, que lhe diz que ela é fraca e precisa treinar duro. Ele diz a ela para lutar no sonho e Arianne luta com Ark na vida real. Ele continua xingando-a, mas ela continua atacando-o sem parar. Ark percebe que seu feitiço está funcionando, mas algo está relançando o feitiço de controle mental em Arianne quase imediatamente.
Ele tem certeza de que o domador de monstros não é quem está fazendo isso sozinho, e enquanto a garota elfa o ataca, ele vê um par de olhos na sombra atrás da cabeça dela. Ark pede a Ponta para cuidar disso, e o filhote pula no capuz de Ariane e tira um Imp, um monstro que podia usar ilusões poderosas. Ponta o joga pra fora. Ark o mata usando seu feitiço de chama, e Ariane perde a consciência. Fumba fica impressionado com o conhecimento e o raciocínio rápido de Ark. Então ele se apresenta adequadamente dizendo que é de um clã de domadores de monstros e o mais habilidoso de todos eles. Ele deixou sua aldeia para trás, buscando um nome no mundo, e podia domar qualquer monstro. Ark não duvida de sua afirmação ao ver os anéis em sua mão, percebendo que ele era o culpado por Toadzilla, os lobos e o verme gigante. Fumba se prepara para lutar, invocando seu guarda, um tigre branco gigante, e diz a Ark para ser seu jantar. Mas Ark está colocando Arion para descansar num canto tranquilo, e antes de lutar, ele tem uma pergunta para o domador de monstros. Ele pergunta o que aconteceu com os elfos sequestrados trazidos aqui há 4 meses, e Fumba ri, dizendo que a maioria foi usada nos experimentos do Império, e os que sobraram com ele foram dados às suas feras depois que ele se divertiu o suficiente com eles. Enquanto ele zomba das mortes, Ark fica furioso, e com um único golpe, ele acaba com o tigre gigante. Ele amaldiçoa Fumba, dizendo que viu todo tipo de vilão em sua curta jornada e permaneceu calmo, apesar de ver seus atos malignos. Mas o domador de monstros era o pior, e suas ações deixaram Ark furioso demais para pensar racionalmente. Fumba ri dele, provocando-o, dizendo que ele era muito arrogante e precisaria matar muitos mais monstros antes de chegar até ele. Ele invoca o resto de seus bichos usando seu chicote, e eles incluem todo tipo de monstro que Ark nunca viu. Sob o comando de Fumba, eles atacam Ark, mas ele os corta todos, como se estivesse jogando Fruit Ninja na vida real. Fumba continua a comandar os monstros para atacar Ark por todos os lados, e ele continua a derrubá-los, mas ele esquece de prestar atenção à segurança de Arion, e entra em pânico quando o domador de monstros aponta para o ogro gigante que ia atacá-la. Mas antes que possa fazer algo, a garota ninja Tion chega à cena e o prende. Fumba pensa que mesmo que o cavaleiro tenha reforços, é inútil, pois ele tem mais monstros, mas Tion lhe diz que ele não tem mais nenhum monstro sob seu controle. Goemon e outros ninjas estavam nesta base, e eles cuidaram de todos os monstros. Ark pergunta como ela estava ali, e ela lhe diz que contou a Arion tudo sobre este lugar, o que ela não havia contado a ele por ciúmes. Mas a conversa deles é interrompida por um forte terremoto, e Fumba ri, dizendo que seu trunfo o acordou porque seu jantar estava atrasado. Ele diz a Ark que vai mostrar sua obra-prima e que cuidará deles rapidamente. Ele sai correndo do local, e Ark quer persegui-lo, mas as pedras caindo o impedem, e Tion lhe diz que eles deveriam levar Arion para um lugar seguro primeiro. Ark se teletransporta para fora, e do ar vê o lado do castelo rachar, e da fumaça e poeira, ele consegue avistar um monstro poderoso saindo. Era a Hydra, o monstro aquático mais forte, com a maior maestria sobre o elemento água e uma habilidade de regeneração super poderosa. Ark não se sente confortável a menos que esteja num penhasco, então ele vai para um e nota que a Hydra tem 5 anéis, um para cada uma de suas 5 cabeças. Tion diz que a Hydra era chamada de monstro destruidor de nações, e ela não consegue acreditar que um mero humano pudesse controlá-la. Ela sugere que recuem, mas a Hydra os nota e usa um ataque de jato d'água que esmaga completamente o penhasco onde estavam. Fumba fica satisfeito ao ver aquilo, e pensa que seus inimigos estão mortos. E ele ri como um maníaco, dizendo que este era seu verdadeiro poder. Ele quer mostrá-lo aos anciãos de sua aldeia, que lhe disseram que ele não era forte e disciplinado o suficiente e não reconheceram seus talentos. Qualquer um que tenha visto Star Wars sabe que não é bom dizer isso a um gênio orgulhoso. Fumba deixou o clã e conheceu o Imperador do Império Sagrado, e foi empregado por ele para arruinar o reino vizinho deles. Agora, com o poder da Hydra, ele pensa que é invencível, e comanda um monstro gigante para ir em frente e se banquetear com o povo da cidade. Ark e seu grupo estão enterrados sob as rochas, mas graças ao seu escudo, eles sobreviveram, e ele afasta as rochas. Mas então ele olha em volta e não encontra Arion, e entra em pânico, apenas para se virar e descobrir que ela entrou no modo sombrio. Ela está coberta por uma aura escura, enquanto lhe diz furiosamente que não estava inconsciente quando o domador de monstros a controlava. Então ela ouviu tudo o que ele disse sobre ela e seu povo, e quer encontrá-lo e enchê-lo de dor e arrependimento. Tion concorda, dizendo que, com a Hydra, Fumba era uma ameaça grande demais para ser deixado em paz. Ambos pensam que ele deve achá-los mortos, e assim era a chance perfeita para derrubá-lo com um ataque surpresa. Enquanto saem para encontrá-lo, Ark não se move, e diz que eles também têm que fazer algo sobre a Hydra. Tion lhe diz que não há muito que possam fazer,
pois é um monstro que poderia varrer países e ser chamado de força da natureza. Ark não concorda com a última frase e diz que, ao contrário das calamidades naturais, a Hydra pode ser morta. E mesmo enquanto a garota ninja pergunta se ele estava brincando, Arion lhe diz para ir em frente e lidar com o monstro enquanto elas lidavam com seu domador. Arion e Xion correm em direção ao domador de monstros e o surpreendem com um ataque de bola de fogo que ele mal desvia. Arion diz que estava ali para matá-lo pelos elfos que ele torturou, e ele responde que ela era impotente demais contra ele. Ele diz que tem a Hydra ao seu lado, e a garota elfa responde que a Hydra era realmente forte, mas ele era fraco, e estava fazendo um show tão grandioso da Hydra para esconder sua própria fraqueza. Essas palavras são as mesmas que os anciãos de sua aldeia lhe disseram, e Fumba surta. Ele diz que vai matar todos e mostrar-lhes seu poder, mas Arion o ataca sem esperar que seu diálogo chato termine. Ele bloqueia o ataque dela com seu chicote e tenta usar os diabinhos para controlá-la novamente, mas ela os corta todos, dizendo que não cairá no mesmo truque 2 vezes. Fumba está frustrado agora, e tenta ordenar a Taidra que o ajude quando Tion joga facas nele e corta suas costas, arruinando sua tatuagem. Ela diz que notou antes que ele controlava os monstros usando suas complexas marcas amaldiçoadas, mas a menor interrupção poderia torná-las inúteis, e agora ele não podia mais controlar nada. Fumba está no limite agora, e ri como um maníaco, dizendo às garotas para não o culparem pelo que a Hydra fará em seguida. Xion está preocupada com a cidade, mas Arion lhe diz que, enquanto Ark estivesse lá, ele não deixaria o monstro matar ninguém. Então ela carrega sua espada com fogo e caminha em direção ao domador de monstros assustado, que tenta detê-la com seu chicote, mas ele queima facilmente, e ele se desculpa por ferir os elfos. Arion lhe diz que não precisa de sua desculpa. Ele poderia dar aos que ele matou quando os encontrou. Com aquele diálogo maneiro, ela usa seu feitiço mais poderoso e queima Fumba em chamas azuis até que nem suas cinzas restem. Do outro lado, a Hydra caminha pela floresta, esmagando árvores como se fossem grama, e mira seu jato d'água na cidade quando Ark a impede usando seu ataque corte de Weaver. Mas não teve efeito na Hydra, que virou todas as suas cabeças para ele. Ela tenta mordê-lo com força tremenda, mas Ark desvia dos ataques e então usa sua habilidade de investida de escudo para desequilibrá-la, e as cabeças da Hydra balançam para trás uma após a outra. Então ele se teletransporta para o ar e ataca um de seus pescoços com um movimento e apesar desse ataque, o monstro está praticamente ileso. Ele ataca Ark com 3 jatos d'água, e ele desvia da explosão gigante com sua habilidade de caminhada dimensional, apenas para ser mordido por uma cabeça. E então, outras 3 cabeças carregam um jato d'água, e Ark percebe que estavam sacrificando uma cabeça para matá-lo com certeza. Mas isso é bastante inútil, pois seu escudo o protege de qualquer dano, mas o monstro perde uma cabeça. Ark desce e então usa a habilidade suprema, Julgamento, com força total e invoca uma espada gigante de relâmpago do céu que corta 3 das cabeças da Hydra. Com apenas uma cabeça restante, o monstro começa a regenerar as que perdeu usando uma espuma estranha, tipo chiclete. E Ark pensa que isso era de se esperar de uma besta mítica. Então, para ganhar alguma distância e preparar seu golpe final, Ark se teletransporta para outro penhasco e decide usar uma grande magia que nunca havia tentado antes. Seria poderosa e exaustiva demais, e ele só poderia usá-la por um curto período, mas isso deveria ser suficiente para derrubar a Hydra. Ark cria um círculo mágico gigante e com todo o seu poder invoca o demônio infernal, Ifrit. Enquanto o demônio de fogo gigante sai, a Hydra se curou completamente e se vê diante de um oponente do mesmo tamanho. Eles correm um em direção ao outro, e o demônio estraçalha as cabeças do monstro com os punhos nus e esmaga sua mandíbula quando ela tenta usar o jato d'água. Ele soca e morde a Hydra, que começa a fugir após se libertar do controle de Fumba e perceber que estava em desvantagem. Mas Ark pula nela do céu e a balança pela cauda com toda a sua força antes de arremessá-la bem alto no céu. Então ele comanda Ifrit para usar sua habilidade suprema, Hellion Flamejante, e com um brilhante pilar de fogo que podia ser visto de metade do globo, a Hydra queima até virar nada. Arion e Tion ficam chocadas ao ver a luta entre 2 monstros gigantes, e enquanto o sol nasce, Ark retorna a elas e diz que está feliz por estarem seguras. Elas perguntam sobre o demônio de fogo gigante, e ele lhes diz que era um ser invocado de outra dimensão e voltaria para casa em 5 minutos. Logo Arion recebe um correio de voz de Danka, entregando uma notícia chocante, mas boa. A princesa Uriana do reino de Rodan havia se encontrado com um dos anciãos dos elfos, e ela disse que seu reino assumia a responsabilidade pelos humanos, quebrando o Tratado de Paz e sequestrando elfos. Ela havia prometido procurar pelos elfos desaparecidos, mas havia outra coisa que ela conseguiu que o ancião concordasse. Ela explicou ao ancião que seus 2 irmãos mais velhos, que tentaram assassiná-la, eram apoiados pelos impérios Oriental e Ocidental.
ambos países racistas, e para evitar que qualquer um deles se tornasse rei e piorasse as relações entre humanos e elfos, ela quer ser a rainha. Ela prometeu ao ancião elfo que, se ele a apoiasse em sua reivindicação ao trono, ela lutaria ao lado deles caso o Império Sagrado os invadisse. O ancião aceitou o acordo de bom grado e a princesa lhe disse que deveriam trabalhar juntos para construir um mundo onde humanos e elfos coexistam pacificamente. Apesar de notícias tão imensamente positivas, Arion está descontente e passa por uma crise, pois seu único propósito na vida é tirado agora que os humanos vão procurar pelos elfos sequestrados. Ela está surpresa que humanos pudessem tratar elfos assim, e ela se lembra do que Carcy lhe disse. E Ark disse que talvez o tempo de coexistência pacífica fosse chegar mais cedo do que eles imaginavam. Arion responde que desde que conheceu Ark, parecia que o mundo estava mudando ao redor dele, e ele apenas ri disso. Ele diz que agora que a grande missão acabou, voltará a viver uma vida tranquila, e nenhuma das garotas acredita nele. Numa brincadeira, ele tira o capacete e a pobre Tion, que nem sequer recebeu um aviso, fica aterrorizada, se esconde atrás de uma árvore e não sai mesmo enquanto Arion explica todo o cenário da maldição. Então, ela diz a Ark para ir à casa dela, e depois de um breve descanso, eles iriam juntos para a Coroa do Lorde, onde ele poderia quebrar sua maldição, e ele pensa que isso seria o melhor. Assim, a jornada que Ark fez para levar uma vida tranquila acabou assim. E com seus muitos amigos, ele espera que continue sendo tão divertido quanto tem sido. Ele ainda não tem ideia do porquê foi enviado a este mundo, mas nem se importa, contanto que possa aproveitar sua vida de esqueleto enquanto estiver aqui.